pessoas, tudo bem? Aqui é a Mirella Cordeiro e hoje eu tô com o Vitor. Oi, gente, tudo bem? Ele estuda psicologia lá na Unifesp, em Santos, e eu trouxe ele para responder algumas dúvidas sobre o curso. Primeiro eu vou falar algumas frases que as pessoas costumam dizer sobre quem estuda psicologia e ele vai dizer se é verdadeiro ou falso, e depois ele vai responder algumas perguntas. Então vamos lá. Primeiro, verdadeiro ou falso? Quem estuda psicologia ou quem quer fazer psicologia sabe ouvir os outros. Olha, eu acho que é falso, assim, não porque ela vai fazer que ela sabe ouvir, né? Mas, assim, durante a graduação, a gente desenvolve essa capacidade, então, de aprender a escutar a outra pessoa de forma imparcial, né? Então, antes é falso, mas você tem que aprender. Tá, então é uma coisa que você aprende no curso. Isso. Quem quer estudar psicologia tem vontade de ajudar os outros. Bom, da minha experiência pessoal, eu imagino que de todo mundo, né, por fazer psicologia, acredito que sim, espero que sim. É bom que seja verdade, né? Sim. Eu sei que tem muita gente que vai pra, assim, quero entender a mente também. Então talvez não seja especificamente pra ajudar as pessoas, mas é o que a gente acaba fazendo, né? Entendi. Tem interesse pelo estudo de relações entre indivíduos e grupos sociais. Acho que essa é mais verdade. Assim, dos grupos sociais, talvez às vezes nem todo mundo. Eu não tinha também, por exemplo, não pensava muito nisso. Eu pensava mais no atendimento padrão, né? Em psicólogo e o paciente só. Psicólogo dá conselho, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, assim. É um pouquinho perigoso falar que é só verdadeiro assim, porque a gente vai dar conselho sim na vida da pessoa, quando ela pedir, se ela precisar. A gente nunca vai falar qual que é o caminho certo, né? Tipo, o certo é isso. Então, por exemplo, você chega, mas que curso é melhor pra mim? Assim, eu não posso falar, assim, eu não sei, mas eu não sei mesmo. Então, a gente dá os conselhos pra pessoa e ela lida do melhor jeito possível, né? Entendi. Mas não é só isso também, a gente colabora, assim, não é só conselhos, terapia. A primeira pergunta eu já respondi um pouquinho, que é onde você estuda na Unifesp, mas você tá em qual ano e quanto tempo é de curso? Eu tô agora no 4º ano e são 5 anos. 5 anos, tá, então tá acabando. E por que você quis fazer psicologia? Bom, eu comecei pensando que eu queria ajudar as pessoas, assim, igual a pergunta anterior disse do verdadeiro ou falso. Eu tinha muito interesse em ajudar e entender um pouco melhor também a mente, como ela funcionava, assim, mas isso é um pouco de mito, assim, na psicologia, né? Porque a gente acaba não entendendo a mente, entre aspas. Não é um negócio meio místico, assim, né? Mas a gente consegue entender melhor como o ser humano em si funciona, né? Então, as angústias, assim, o modo de pensar, o dia a dia, assim, então a gente acaba... Não que a gente, de olhar, saiba analisar, né? Mas a gente consegue ter uma dimensão melhor das coisas. Tá, e você pode falar algumas matérias, o que você estuda? E se é mais biológica ou se é mais humanas? Na Unifesp, se é biológico, se é humanas, ela vai abranger os dois, o biológico tanto quanto humanas, porque a gente vai usar da filosofia e a gente vai precisar da biologia também, tanto em medicamentos, quanto para entender o quadro do paciente também, né? Na Unifesp em si, ela é mais focada para biológicas, então a gente tem uma parte da graduação que a gente chama do eixo biológico, né? Que é matéria em conjunto com todos os outros cursos da Unifesp, tendo matéria biológica. Além desse eixo biológico, tem os outros eixos que são comuns também, que a gente faz com os outros cursos, que é o eixo da IS, que é Inserção Social, e o eixo da TS, que é Trabalho em Saúde. E aí tem o eixo específico da psicologia mesmo, que são aulas nossas. Então a gente tem, no caso, a gente tem teoria freudiana, a gente tem análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, psicologia hospitalar. Esse negócio que você falou de eixo com outras disciplinas, por exemplo, disciplina de outro curso e vocês têm junto com eles? Aqui o projeto pedagógico da Unifesp ele é bem diferente, né? Então ele tem um caráter interdisciplinar. O nosso campus de Santos ele é o campus da saúde. Não, eu não lembro agora, mas sim, tem bastante a ver com a saúde. Então são 6 cursos lá, que é a psicologia, a nutrição, terapia ocupacional, educação física, serviço social. A nós 6 como cursos, a gente entende que a gente tem que ver a saúde como um todo, né? Então não é cada área trabalhando especificamente sozinha, isolada, mas a gente tem esse contato com outro curso desde cedo. Então desde o primeiro ano da graduação, a gente já está juntos, assim, mesmo não sabendo muito, mas aprendendo juntos e tendo contato juntos. Isso é bem legal, né? Sim, Eu é não bem sabia. diferente. Sim. E como que é o seu curso? Bom, você já falou que é uma estrutura bem interdisciplinar pelo próprio campus, mas você tem estágio obrigatório? Sim, na Unifesp, os nossos estágios são curriculares. Então, por enquanto, e dificilmente a gente consegue estagiar por fora e para ganhar, entendeu? Então, os nossos estágios, na verdade, estão dentro da nossa carga horária de aula. Mas como que é? Tipo, você fica lá
no campus e atende as pessoas que vão lá? Ou não Não, atendimento? é diferente, assim, cada professor, ele vai abrir um campo de estágio diferente, ou mais Tá. de um, e são em diversas áreas, assim, principalmente em áreas da saúde pública. Então, por exemplo, tem gente que faz consultório dentro da faculdade mesmo, no serviço escola da psicologia, então atendendo as pessoas que têm demanda para ir lá. Eu, por exemplo, estagio aí não é público, mas ele tem a parceria público-privada, né, que é numa instituição de longa permanência para idosos, que era conhecida como asilo antes, né. Tem diversos campos, assim, desde criança, hospital, até saúde pública ou Depende mesmo... da área do professor. Isso, exatamente. Entendi. E como que é a infraestrutura da faculdade? Tem reclamações? Ou é muito boa? Olha, a nossa infraestrutura é bem triste, na verdade, lá em Santos. É só um prédio, na verdade, né, assim, ele é bem pequeno, ele tem 3 andares. Nossa. Não tem lugar pra ficar, assim, mais ou menos na faculdade, assim. Caramba. É bem triste. Próxima pergunta. O Conselho Federal ou Regional de Psicologia, como que isso funciona? Quando você sai da faculdade, tem que ter uma carteirinha deles, alguma coisa assim? Procurei um pouco pra saber também, porque é importante pra mim, né? Assim, eu sabia coisas básicas, que eles que regulam a nossa profissão, né? Igual a OAB para os advogados, sim, eles que regulam. Mas a gente não tem que fazer prova pra pegar o CRP, a gente paga uma anuidade pra eles. Entendi. E além de regular, assim, ver as coisas da profissão, eles também criaram o nosso código de ética e aprovam, né? E eles também se posicionam bastante, assim, em relação às coisas que acontecem na psicologia. Eu acho que o caso mais famoso que teve foi de uma novela que uma mulher tratou do coaching. Foi. E aí eles falaram, nada a ver isso daí. Tipo, você não vai tratar abuso sexual com coaching, tipo, isso é um serviço, na verdade. Eu lembro disso. Foi por isso que eu coloquei, inclusive. Sim. E o mercado de trabalho, você já sabe qual que é o seu interesse? Acho que esqueci de falar um pouco, mas nas matérias, assim, principalmente STS, a gente vê muito sobre o SUS, as políticas públicas, saúde pública. Então eu tenho muito interesse em trabalhar em CAPS, que é Que legal. Centro de Atenção Psicossocial, para quem não conhece. Eles são serviços públicos voltados para a saúde mental em si, né? E eu tenho muito interesse em crianças e adolescentes, então eu trabalhei mais especificamente no CAPS IJ, que é o Infanto Juvenil. Entendi, muito legal. Todo mundo que estuda lá tem esse interesse maior voltado para a saúde pública, porque você falou que eles voltam bastante para isso, Sim. né? Então, nem todo mundo, assim. E tem sido uma angústia muito grande pra gente recentemente devido às políticas, devido aos governadores atuais, né? Assim, que eles têm cada vez mais procurado acabar com isso. Então a gente está bastante preocupado na nossa formação em si, porque a gente trabalha muito mesmo voltado assim para a saúde pública e para a saúde em geral. Então, por exemplo, na área de empresarial, que seria a parte do RH, assim, a gente não vê nada mesmo. A gente não tem essa parte de formação, então eu não sei dizer nada sobre isso. Entendi. E aí é um pouco preocupante, mas assim, se fosse para trabalhar dentro de instituições privadas com relação à saúde, a gente teria formação sim, então seria bem tranquilo, mas não é todo mundo que procura trabalhar em saúde pública, muito menos na parte da saúde. O psicólogo fica analisando as pessoas, porque esse é um medo meu, de ficar perto de psicólogo, entendeu? Eu sempre acho que tá me analisando. Não, inclusive uma coisa assim, eu tava falando com minhas amigas essa semana ainda, assim, que as pessoas ficam com medo de a gente conversar com a gente, porque, tá me analisando, assim, mas, olha, assim, analisar as pessoas não é tão simples assim, de só numa conversa, assim, você sabe o que a pessoa tá pensando, assim, isso é mito. Fiquem tranquilos. Exatamente. E assim, é o que elas falaram um pouco, assim, né? Tipo, eu não vou ficar gastando minhas energias, assim, pra ficar analisando todo mundo com a conversa, sabe? E de graça ainda. Exatamente, de graça, assim. Por que eu vou fazer isso, sabe? Sim. Não tem necessidade, assim, nem, acho que, motivo pra gente fazer isso, sabe? Ai, que bom. Você tem alguma dica para as pessoas que estão pensando em fazer psicologia agora? Olha, procurar se informar bem antes de fazer o curso mesmo, assim, a sua área de interesse. Então, mesmo dentro das áreas da psicologia, de atuação, a psicanálise, o behaviorismo, ou a terapia cognitivo-comportamental, o humanismo, enfim. Procurar saber qual que é a sua área maior de interesse, porque cada faculdade tem um foco, né? Sim. A minha tem muito foco em psicanálise, por exemplo, na Unifesp. A maioria dos professores são da psicanálise, então a gente tem muito dessa abordagem. E também procurar saber onde você quer ir trabalhar, assim. Eu sei que não é como a gente conseguisse escolher a faculdade que a gente vai passar, né? Sim. Mas, sim, acho que se eu tivesse um foco um pouquinho maior já, pelo menos daria pra estudar um pouquinho melhor pra aquela prova, ou pra tal, assim, pra, quem sabe, passar na faculdade que queria, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Você acha que ficou faltando alguma coisa? Acho que pra quem... Sim, no meu caso, eu moro em São Paulo e fui morar em Santos, assim. Uhum. Pra quem for morar sozinho, morar fora, assim, primeiro tem os gastos, né? Logicamente, assim, Santos não é uma cidade barata de se viver. O custo dela de vida é um pouco mais caro que o de São Paulo, às vezes, dependendo da região que você tiver, principalmente para a parte da orla. Mas, assim,
morar sozinho é uma experiência muito boa para quem tem medo, assim. Você aprende muito, você se desenvolve muito, assim, na vida mesmo, para as coisas, então. Começar a cozinhar, assim. Eu não cozinhava, eu já sabia cozinhar, mas eu não cozinhava muito, sim, mas é a coisa que você vai ter que começar a fazer, apesar da gente ter o RU, que é o restaurante universitário. Acho que se virar, pagar as contas, resolver contrato de aluguel e conviver com outras pessoas que não são do seu círculo familiar, dos seus amigos, assim, pra morar, assim, é bem diferente. É bem difícil às vezes, mas é muito bom a experiência. Gente, era isso. Muito obrigada, Vitor, por ter aceitado o convite. E é isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem com quem quer fazer psicologia e se inscrevam aqui no canal. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu mando pro Vitor. Pode deixar. E se ele puder, ele responde. Estaria à disposição. Ah, que ótimo, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!